Será que a democracia é uma invenção puramente ocidental? À primeira vista, a resposta pode até parecer óbvia, né? Mas olha, hoje a gente vai desafiar essa ideia. E para começar, vamos usar uma mentira, uma cortina de fumaça tirada de um romance para tentar descobrir uma verdade muito maior, uma verdade global. Então vamos lá. A ideia aqui é desconstruir um mito bem importante e para isso a gente vai partir de uma pequena história, uma anedota literária. Olha que interessante. No livro do Aldous Huxley, tem um personagem que usa um papo super acadêmico sobre democracia na Índia Antiga como desculpa para ir para Londres. Só que, na verdade, toda essa conversa intelectual era só uma cortina de fumaça, uma nuvem de tinta, como Huxley descreve. E para quê? Para esconder um caso amoroso. Ou seja, era uma distração bem conveniente, né? E é justamente essa metáfora da nuvem de tinta que nos traz para o centro do nosso debate. Pensem bem, será que essa ideia, essa afirmação de que a democracia é algo puramente ocidental, será que ela também não funciona como uma espécie de cortina de fumaça? Uma desculpa, talvez, para justificar uma certa inércia, um pessimismo sobre a prática democrática em outras partes do mundo? Ok, para a gente conseguir responder essa pergunta, precisamos primeiro dar um passo atrás. Precisamos redefinir o que a gente realmente entende por democracia. Acredite, é preciso ir um pouco além daquela imagem mais comum que vem na cabeça de todo mundo. Normalmente, quando se fala em democracia, o que vem à mente? É a imagem que está aí à esquerda. Urnas, eleições, a regra da maioria, certo? Mas e se o mais importante não for apenas o ato de votar? O economista e filósofo Amartya Sen propõe uma outra visão, a que está à direita: democracia como um governo por meio do debate. O voto, claro, é fundamental, mas ele seria só uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Um quebra-cabeça montado com diálogo, com discussão, com o uso da razão pública. Tudo bem, se a gente aceita essa definição mais ampla, essa ideia de governo por debate, a história toda muda de figura. E é agora que a gente vai buscar as evidências históricas que meio que bagunçam essa ideia de que a democracia é uma invenção exclusiva do Ocidente. E olha só que incrível essa linha do tempo. Ela mostra justamente essa presença da razão pública em vários lugares do mundo, mas muito antes das democracias ocidentais modernas. A gente está falando de conselhos budistas na Índia Antiga, de uma constituição no Japão lá no século VII, que já dizia que decisões importantes não podiam ser tomadas por uma pessoa só, e tem também exemplos fantásticos de tolerância e diálogo no Cairo e na Índia do imperador Akbar, tudo isso enquanto a Europa, na mesma época, vivia tempos de grande intolerância. E essa tradição não é só coisa de história antiga, não. O próprio Nelson Mandela, na sua autobiografia, conta uma coisa fascinante. Ele diz que a primeira noção dele de democracia não veio dos colonizadores europeus, veio de observar as reuniões da sua comunidade local. Ali, ele viu que era democracia na prática. Todo mundo livre para dar sua opinião, todo mundo com o mesmo valor como cidadão. Para ele, a democracia pura estava ali. Certo, mas por que tudo isso importa tanto? O ponto central aqui, e é um ponto crucial, é que essa redefinição de democracia não é só um debate acadêmico, não. Ela tem consequências reais, consequências de vida ou morte, como a gente vai ver agora. Olhem esse número. 30 milhões. É um número quase impossível de imaginar. Essa é a estimativa de pessoas que morreram durante a Grande Fome na China, ali entre 1958 e 1961. Um desastre humanitário gigantesco, que aconteceu sob um regime autoritário de partido único. Agora, olhem este outro número, 0. Desde que se tornou independente em 1947, a Índia, uma democracia, nunca teve uma grande fome. E olha que o país enfrentou muitas crises de falta de comida. A diferença entre os dois números não é só gritante, é literalmente a diferença entre a vida e a morte para milhões de pessoas. Mas por quê? Por que essa diferença tão brutal? É aí que a gente volta para a ideia de governo por meio do debate. A democracia, nesse sentido, funciona com dois mecanismos de proteção que são fundamentais. Primeiro, a função informacional. Com a imprensa livre e oposição política, os problemas vêm à tona. O governo não pode fingir que não sabe. E segundo, a função de incentivo. Um governante que precisa de votos para se manter no poder tem um motivo muito forte para agir rápido e evitar uma catástrofe, né? Um exemplo trágico de como a falta disso é fatal é a Fome de Bengala de 1943, quando a Índia ainda era colônia britânica. A imprensa local era censurada e o governo britânico não tinha que prestar contas ao povo indiano. Resultado? Políticas desastrosas e uma fome terrível.
A situação só começou a virar quando um editor de jornal teve a coragem de furar o bloqueio e noticiar o que estava acontecendo. Isso forçou um debate público que, mesmo que tarde, levou a alguma ajuda. Pois bem, agora vamos ampliar um pouco mais o foco e ver como essa forma de entender a democracia se conecta com algo ainda maior: a busca por justiça e a defesa dos direitos humanos. O que são, afinal, os direitos humanos? Eles não são só palavras escritas em leis. São, na verdade, reivindicações éticas muito poderosas sobre a importância de certas liberdades. E a força deles, a sua legitimidade, vem exatamente da capacidade de serem defendidos através do debate público, aberto e imparcial. Ou seja, a força deles vem do coração da própria democracia. Para a gente entender isso na prática, vamos pensar em dois tipos de obrigações. Existem as obrigações perfeitas, que são bem diretas. Por exemplo, o dever que uma pessoa tem de não agredir outra. Mas e as obrigações imperfeitas? Pense no direito à alimentação. Não dá para apontar para uma única pessoa e dizer: é seu dever me alimentar. É um dever mais geral, um dever da sociedade como um todo. É uma responsabilidade coletiva. E aí vem a pergunta: como a gente faz para cumprir essas obrigações coletivas? Adivinha? É exatamente aí que entram as ferramentas da democracia. É através do debate público, da imprensa cobrando, dos movimentos sociais indo para a rua. É essa discussão toda que pressiona a sociedade a criar instituições melhores e leis mais justas. Isso nos traz ao ponto principal. A justiça não é um destino final, um livro de regras perfeitas. Não. A justiça é um processo. É a discussão contínua e muitas vezes imperfeita que nos ajuda a chegar mais perto dela. É essa busca constante através do diálogo. Então, para fechar, fica uma reflexão. Se a democracia é, no fundo, essa grande discussão que nos move em direção a um mundo mais justo, quais são as conversas que a gente precisa ter hoje, agora? Quais são os debates que não dá mais para adiar? É uma pergunta para a gente levar e pensar sobre o nosso papel nisso tudo.